A você, na companhia da Canção Nova, mais uma vez, obrigado e boa noite. Chegamos aqui com o Além da Notícia nesta quinta-feira e a gente sempre chega com temáticas atuais. A de hoje é uma atualíssima. Falar de meio ambiente, um tema sempre relevante, sempre importante e também alvo de debates acalorados, é claro que é importante. E aqui hoje a gente vai tratar dessa temática com técnicos, com especialistas, numa questão específica do meio ambiente. A gente vai abordar a questão a partir de um evento que aconteceu em Brasília dias atrás. Evento que teve o título As Novas Perspectivas para a Solução de Conflitos Ambientais. Traremos aqui os organizadores do evento e convidados especiais que participaram dele. E, portanto, eu vou me sentir muito à vontade de tratar com pessoas que são especialistas neste assunto. Mas estou mais feliz ainda porque atende. Hoje há uma grande necessidade, há um grande anseio de conhecermos melhor, com idoneidade, as questões e o debate sobre as questões ambientais que envolvem o nosso país, mas é uma questão global que envolve o mundo inteiro. Bom, a você, portanto, seja bem-vindo. Já agora divulgue o nosso programa para outras pessoas neste instante e eu já quero chamar nossos convidados aqui da noite de hoje. Eu começo já com a doutora Célia Barroso Pichon, é colega já de apresentação de programa aqui na Canção Nova. Quando Além da Notícia começou, a senhora estava começando com o Conversando Direito. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. É uma alegria imensa estar aqui nos estúdios da Canção Nova. De fato, apresentei o programa Conversando Direito, que tinha o objetivo de levar conhecimento cívico para as pessoas, dos seus direitos, dos seus deveres. Esse programa durou 5 anos e eu agora volto como entrevistada do Ronaldo na Canção Nova. Estou realmente muito feliz com isso. Muito obrigada. E a gente muito feliz por acompanhá-la. Sabia que a senhora tem essa proximidade conosco, lá em Belo Horizonte, mas da Canção Nova como um todo. Obrigado. Me sinto da família Canção Nova. Muito obrigado. A doutora Célia, gente, é advogada, atua na área de direito ambiental, foi conselheira da OAB, representante da OAB do Conselho de Política Ambiental e ouvidora geral do Estado de Minas Gerais. E, como eu disse, apresentou o programa Conversando Direito aqui na Canção Nova com o objetivo de trazer essas informações sobre cidadania. Quero também chamar agora um outro convidado e, com muita honra, agradeço a presença do Dr. Edis Milaré, que está conosco online nesse instante. Seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Edis, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Uma satisfação muito grande estar com vocês, viu? O senhor nos honra muito com a sua presença aqui neste programa. Ele é procurador de justiça aposentado, foi o criador das promotorias de justiça do meio ambiente no estado de São Paulo em 1985. No Ministério Público, atuou em defesa do meio ambiente e sua obra Direito do Ambiente é obrigatória nas bibliotecas de todos os juristas que atuam com o direito ambiental. E é também uma das referências para todos os juristas, hoje atuando como advogado. Doutor Edis, é um prazer muito grande tê-lo aqui também nesta noite. Mais uma vez eu repito isto e obrigado pela presença. Já quero aqui lançar para os senhores, a doutora Célia que está aqui comigo presencialmente, o senhor que está aí agora, a gente veio conversar sobre essa questão tão relevante. Aliás, eu vou fazer a primeira pergunta para ambos aqui. Por que essa questão hoje parece ser uma das de primeira linha do debate mundial? Os danos ambientais, acarretados por diversos fatores, eles não obedecem aos limites políticos dos países. Isso significa que se você provoca um dano ambiental, às vezes o efeito vai ser sentido em outro país. É por isso que a temática ambiental ela tem um caráter global. Não adianta apenas um país cuidar do seu meio ambiente se os outros países não o fazem. Então, a questão ambiental ela tem que ser vista sob um ponto de vista amplo, global. É por isso que a ONU tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para que todos esses trabalhos em defesa do meio ambiente, preventivos ou repressivos, sejam desenvolvidos em todos os países, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua realidade, mas o fato é que um dano ambiental provoca efeitos em vários outros locais. É por isso que a questão é global e a crise atinge a todos nós. Me chamou bastante a atenção o fato de os senhores, a senhora, o doutor Edis, outras convidadas que estão aqui, que entrarão conosco ao longo do programa, se interessarem pela temática e estarem tão empenhados em ajudar, em contribuir
para que essa temática ela seja muito melhor tratada e os conflitos resolvidos. Mas eu quero perguntar por que juristas? Por que vocês se interessaram por essa questão? Doutor Edson, eu pergunto primeiro para o senhor, qual foi o seu despertar para atuar na área do direito ambiental? Ronaldo, eu me lembro muito bem, logo que no estado de São Paulo, nós começamos a trabalhar com a questão ambiental lá no Ministério Público, isso se deveu a um fato bastante grave na época. Na construção da rodovia Rio Santos, né, uma empresa pavimentadora estava extraindo das encostas da Serra do Mar o insumo para a construção da rodovia, né? E estava realizando certas explosões ali, oportunidade em que uma pedra gigantesca de cerca de 20 toneladas rola serra abaixo, bate no duto da Petrobras e ocasiona, pelo impacto, um extravasamento de uma quantidade impressionante de óleo, que na época contaminou praias, cursos d'água, embarcações de caiçara, impedindo esses pescadores de exercer as suas atividades e tal. E o Ministério Público de São Paulo, pela primeira vez, se abalançou a entender o seu papel social e dizer: se um problema ambiental agride a sociedade, o Ministério Público não pode ficar indefenso a ele. Então, com base nisso, o Ministério Público de São Paulo começou um trabalho de defesa do meio ambiente e que, vamos dizer assim, resultou no ajuizamento de uma série de medidas judiciais, como aquela, por exemplo, da passarinhada do Imbu, em que aqui na região metropolitana de São Paulo, o prefeito, para levar a sua candidatura à Assembleia Legislativa ao conhecimento do público, organiza uma festa de confraternização chamada de Passarinhada do Imbu, onde ele sacrificou mais de 5.000 aves da fauna silvestre para promover uma confraternização política. Em seguida, eu estou só lembrando de casos mais paradigmáticos, em seguida nós tivemos o caso gravíssimo de Cubatão, na época conhecido como o Vale da Morte, né? Em que a utilização sem controle do meio ambiente estava levando ao desmoronamento das encostas da Serra do Mar, pondo em risco a integridade física de mais de 60.000 habitantes daquela cidade. Foi a oportunidade em que também ajuizamos uma ação que é conhecida como Ação de Cubatão, que depois de 30 anos é que teve um desfecho. Desculpa se eu estou me alongando, Ronaldo, mas é para fazer esse introito, para dizer que a minha inserção na área ambiental, é lógico que já tinha uma vocação inata. Sempre gostei muito do meio ambiente. Mas no Ministério Público, tudo isso nasceu por conta de desastres. Sim. Então o desastre acontece e nós vamos correr atrás. Quando devia ser o inverso, nós devíamos adotar medidas preventivas para evitar o desastre, para evitar a crise, que é exatamente isso que a Célia coloca com muita propriedade. Nobre chamado a desenvolver esse trabalho de preservação, de proteção, de se antecipar aos desastres. E a senhora? Bom, Ronaldo, eu posso dizer o seguinte: eu sou do interior de Minas. Meus avós eram fazendeiros e a minha infância eu passei na fazenda do meu avô. E eu sempre amei a natureza. Amei os campos, os rios, andar a cavalo e o azul do céu. E é tudo uma bênção, né? Essa criação divina. Então, eu sempre tive muito amor à natureza. Quando eu entrei para a Faculdade de Direito, em 1980, em 1981 foi publicada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o direito ambiental estava começando a se desenvolver de uma forma robusta, porque antes havia legislações esparsas. E eu, como estudante, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar para proteger o meio ambiente. E sempre com essa ideia na cabeça. Quando eu me formei, sempre com o interesse de trabalhar com o meio ambiente, eu atuava, eu precisava ganhar o meu pão, né? Então eu fazia também outro tipo de advocacia, mas a advocacia que se apresentou para mim foi a advocacia das empresas, buscando se adequar à legislação ambiental.
Na verdade, não era aquilo que eu sonhava para mim, eu queria ser advogada de ONG. Mas eu comecei a perceber que o meu trabalho era educativo, que o meu trabalho era conversar com os engenheiros para que eles entendessem a dimensão da legislação ambiental e pudessem adequar as suas atividades, chão de fábrica e gestão, a essa nova realidade. Então, eu passei a atuar na área de meio ambiente para empresas, principalmente, para que eles pudessem compreender isso. Para você ter uma ideia, um dos primeiros casos que eu atuei, um engenheiro que trabalhava numa grande empresa no interior de Minas, o fiscal foi até lá para fiscalizar determinada máquina que impactava o meio ambiente, ele não deixou ele entrar na empresa. Aí eu chamei e falei, peraí, não é bem assim, vamos conversar aqui, a questão ambiental hoje tem uma relevância muito grande. E isso eu faço até hoje, mas evidentemente já tem uma advocacia que não é só para empresas, que também atinge organizações não governamentais, sempre com esse foco. Quer dizer, a empresa quer também cumprir o seu papel. Hoje, com essa governança que eles falam ESG, né, ela precisa ter uma proeminência e uma atitude positiva em relação ao meio ambiente. E esse que é o objetivo do seminário, continuar esse diálogo entre juristas e engenheiros para que a gente possa dar a nossa contribuição. A propósito, eu quero perguntar para o doutor Edson exatamente como é que o senhor avalia a gravidade da crise ambiental e a falta de educação no Brasil para ela. Se você me pergunta como vai a educação ambiental no Brasil, eu diria, com toda sinceridade, melhor do que foi, mas pior do que deveria estar acontecendo. Hoje, o cidadão isoladamente considerado, que tem que ser levado em consideração para uma política ambiental séria, ele não tem muitos instrumentos para dar a sua contribuição pessoal. É preciso que a sociedade, quando vai se instalar um empreendimento em determinada comunidade, seja ouvida para saber se ela quer aquele empreendimento, se aquele empreendimento tem um cunho socioambiental importante ou se vai ser mais um elemento de agravamento da crise. Então, eu reputo que a educação ambiental, que tem entre nós até uma lei, que é chamada Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, é uma lei que, na verdade, é assim, eu diria, de mero papel, sabe, Ronaldo? É algo meio para inglês ver. Porque, na realidade, o incentivo que se dá ao cidadão, principalmente ao cidadão isoladamente considerado, é muito pequeno. Não por outra razão, essa grande baluarte, Célia Pichon, que organizou esse evento de Brasília, chamando advogados, chamando engenheiros, né? Ou seja, chamando cidadãos de verdade, né? Que tenham compromisso com a causa. Essa iniciativa da Célia foi fantástica e o resultado não podia ser outro, não é? Discutiu-se exatamente de que forma nós podemos evitar ações judiciais, Ronaldo, que se desenvolvem por décadas. Eu participei, conforme disse no início, da ação de Cubatão. Pasme você, esta ação só teve fim agora, depois de 30 anos. 30 anos para resultar no quê? Num acordo, porque ainda podia haver recursos por parte das 24 empresas do Polo Químico Siderúrgico de Cubatão. É isso que o seminário de Brasília visou. Evitar a judicialização que não tem fim, ou seja, que através de medidas extrajudiciais se resolvam os conflitos de forma mais rápida. Ou alguém acha que uma ação judicial contra o município de Porto Alegre, contra o estado do Rio Grande do Sul ou contra a União, por falta de cuidados, né, com a minimização, relacionada à minimização de acidentes decorrentes de mudanças climáticas, que alguma ação vai resolver? Vai resolver nada. Vai resolver nada. Nós não podemos mais falar nessa ação tradicional que fica se desenrolando há 10, 15, 20 anos. O cidadão não tem tempo para isso. Aquele que está morando nas encostas, que está sofrendo
as consequências disso, não tem tempo para isso. Nós não podemos mais falar nas velhas soluções, nós temos que falar nas novas soluções. Qual é o objetivo desse seminário? Não só criar alternativas extrajudiciais para a solução de conflitos, mas que também possamos ter dados efetivos sobre recuperação de danos. E aí o cidadão não fica à mercê dessas narrativas, porque hoje o que se faz é um narra de uma maneira, o outro narra de outra maneira completamente diferente. E o cidadão, como fica? Eu imagino que o que o cidadão mais quer é ter ONGs em quem ele confie, juristas em quem ele confie e políticos que defendam as causas, mas em quem ele confie. E pessoas que sejam de fato críveis, não é de confiança. E quando surge um seminário como esse que vocês trazem isto aqui, a gente vai conhecendo pessoas como vocês que estão lutando pelas questões tecnicamente para se achar as soluções. Há um facho ali de luz, de esperança, porque há muita politicagem nessa questão ambiental, né? Exatamente. E a falta de indicadores. Porque, havendo indicadores, você pode fazer avaliação se o governo A, B ou C, de tendência A, B ou C, como é que ele agiu de fato. Então, nós temos aqui, recentemente, governos passados e o governo atual, cada um falando que um foi pior que o outro na questão da queimada, da morte de indígenas, e o cidadão não tem dados efetivos para fazer a averiguação e fazer o julgamento desses governantes. Então, a cidadania brasileira precisa se fortalecer, até para as pessoas perceberem que muitas vezes elas são manipuladas por interesses que são inconfessáveis. Sim, sim. E é isso que a gente quer ouvir. O máximo que vocês puderem falar sobre isso é o que o cidadão quer ouvir. Em quem eu confio, quem está trazendo os dados exatos, a realidade dos fatos que envolvem essa questão ambiental. A gente vai para o intervalo agora. Voltamos já com os nossos convidados aqui do nosso Além da Notícia de hoje. A questão ambiental, o meio ambiente, o debate sobre meio ambiente é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje, que estou recebendo convidados especiais que participaram recentemente do seminário As Novas Perspectivas para a Solução de Conflitos Ambientais. E são juristas também, porque estudam as questões, se tornam ambientalistas. Doutora Célia está aqui comigo, doutor Edson está também conosco diretamente de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez. O Brasil tem dado respostas acertadas diante da gravidade dessas crises. A gente ouve falar das crises maiores, mas existem tantas outras menores acontecendo todos os dias, não é? Então, Ronaldo, militando no Poder Judiciário há muitos anos, eu poderia dizer com muita tranquilidade que o Poder Judiciário, afinal, assumiu a questão ambiental como um problema seu também. O Ministério Público foi o pioneiro, vamos dizer assim, dentre os órgãos de justiça, a buscar uma capacitação para trabalhar nessas questões. E escreveu, e tem escrito uma página maravilhosa. O Judiciário tem também, ultimamente, se empenhado muito na solução dessas mega crises, né? Você veja os exemplos de Minas, né, com Mariana, com Brumadinho. Você vê o problema lá de Maceió, lá da Braskem. Então, são mega eventos que precisam de soluções diferenciadas. Então, Ronaldo, em linha com tudo que a doutora Célia está falando, e que eu sempre apoiei, de chamar para a mesa todos os interessados, não só Ministério Público, Judiciário, técnicos das mais variadas especialidades, Defensoria Pública, federações de indústria, por exemplo, as instituições da sociedade, para que todos, quando ocorre um evento dessa magnitude como o do Rio Grande do Sul, busquem uma solução estruturante e urgente para o problema. Não dá para nos guiarmos apenas pelas soluções tradicionais. Eu lamento dizer que existe uma mega ação coletiva tramitando em Londres, lá na Corte de Londres, de País de Gales, né?
porque 734 mil vítimas não se deram por satisfeitas com a solução que obtiveram aqui no Brasil e foram buscar em outro rincão, em outro país, uma solução que atendesse melhor aos seus interesses. Então, esse é um ponto para que nós façamos uma reflexão a respeito do problema. Por que buscar lá fora? O nosso judiciário não está entregando aquilo que deve ser entregue ao cidadão, que deve ser entregue à sociedade? O senhor pode nos mencionar que ação é essa desses mais de 700 mil brasileiros que estão indo a Londres? É uma ação que eles propuseram, são 700 e tantas mil vítimas, envolvendo mais de 200 bilhões em termos de pleito indenizatório, e que eles argumentam, isso numa palavra muito simplória, viu, Ronaldo, sem entrar em tecnicismo algum. Eles dizem, mais da metade diz que já recebeu aqui no Brasil uma retribuição por conta dos prejuízos que sofreu em consequência do desastre de Mariana, lá do rompimento da barragem de Fundão. Mas que o que ele recebeu não foi o suficiente para ele recompor minimamente o seu estado de vida, a condição de vida que ele tinha, e que, portanto, ele acha que ele é credor demais. Então, mais da metade já recebeu aqui no Brasil, mas diz que não recebeu tudo. E a outra metade diz que não recebeu nada e que tem direito a receber. Então, foram propor uma ação lá em Londres, porque uma das réis-nação, tem a sua sede, vamos dizer assim, principal lá na Inglaterra, Em Londres. Isso. Perfeito. Exato. Doutor Edson, olhando para todas essas situações, o senhor entende que é necessário um código ambiental no Brasil? E se sim, por que ele ainda não existe? Ronaldo, você bateu numa das coisas mais sensíveis para mim. Você mesmo disse no início que eu tenho uma obra, Direito do Ambiente, e sem querer fazer propaganda dela, é uma obra que começou no ano de 2000. Hoje ela está na 13ª edição. E desde a primeira edição, eu venho me batendo pela necessidade de termos aqui no nosso país um Código Ambiental Nacional, para dizer exatamente isso que é aquilo que eu chamei de Cruzada da Célia, né? De tentar engajar o cidadão, todo cidadão, numa luta comum. Um código que seja uma cartilha de desenvolvimento sustentável, que diga exatamente qual é o papel que o cidadão deve ter na luta da defesa ambiental, qual é o papel da sociedade organizada, qual é o papel do Estado, para que um saiba exatamente a medida da sua contribuição. E um código que eu sempre disse não seria a reunião dessas milhares, dezenas de milhares de leis que compõem uma verdadeira selva. Você não consegue trilhar direito, encontrar caminhos. Porque, pasme você, Ronaldo, só em matéria de licenciamento ambiental, veja, um probleminha, licenciamento ambiental. Como no Brasil todos os níveis de poder podem legislar, União, Estado-membro, Distrito Federal, município, só município nós temos 5.570. Todos podem legislar. E nós temos hoje, segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 28 mil diplomas legais, sejam leis no sentido formal, sejam diplomas infralegais, ou resoluções, portarias, e tenha cuidado do meio ambiente. Não é possível, Ronaldo. Nós que estamos o dia inteiro trabalhando nisso, não conseguimos trilhar nessa selva legislativa. Então é por isso que eu sou partidário e sempre lutei por termos um código ambiental que diga que o estado de Sergipe, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul tem um piso de obediência
Quem quiser ser mais restritivo em face das suas especificidades, que o seja, mas pelo menos tem que ter um piso para evitar a guerra fiscal. Hoje o que nós assistimos é um Estado para chamar para si indústrias, tal, abre as portas, né? Flexibiliza o rigor ambiental, quer dizer, isso você vai combater apenas no momento em que você tiver uma lei de cunho nacional, estabelecendo pisos de obediência mínima, e daí para cima, só sendo mais restritivo. Se não houver esse código, o Código de Minas vai bater com o Código de São Paulo, o de São Paulo vai bater com o Código da Bahia, e no fim quem sofre é o meio ambiente e, em última instância, o usuário do meio ambiente, que é o cidadão. Quem sabe essa reunião de vocês aqui neste seminário da semana passada, de semanas atrás, seja um embrião de algo assim. Não é para ajudar no debate todo. E, doutora Célia, a pergunta que quero fazer, olha, aconteceu aqui em Brasília, foram mais de 100 participantes que estiveram reunidos aqui, e ali, seminário Novas Perspectivas para Soluções de Conflitos Ambientais, a visão de juristas e engenheiros. Não eram políticos, eram juristas e engenheiros, especialmente pessoas técnicas, que lidam com a problemática toda e que sofrem com as políticas, boas ou más. O que motivou vocês a iniciarem um seminário como este, que tomara todos os anos, ele se replique para ir formando mais consciências? Exatamente. Nós sabemos que esse seminário foi o início de um diálogo, de um debate, né? Queremos ouvir uns aos outros, e a base desse seminário foi esse trabalho desenvolvido em Minas Gerais por meio do decreto 47772 de 2019, que demorou quase 10 anos para que ele fosse publicado, para que ele fosse editado. Então, a base desse decreto, que aliás nós não conseguimos ainda regulamentar em Minas Gerais, ele está num processo de regulamentação, espero que nós venhamos a conseguir regulamentar esse decreto. Então, a semente desse seminário foi plantada quando surgiu a ideia de criarmos esses métodos de solução de conflitos especificamente para a área ambiental. E essa é a discussão agora, para que os engenheiros venham somar conosco para conseguirmos efetivar essas novas soluções de conflitos ambientais, visando principalmente a recuperação dos danos ambientais. Doutora Célia, quero pedir uma visão de vocês sobre esses novos métodos e soluções de conflitos que vocês enxergam, que vocês vislumbram. Quais seriam esses métodos, doutora Célia? Na verdade, esses métodos já estão previstos em lei. Tanto é que nós conseguimos esse decreto 47772 utilizando o que já existe, que são essas normas já previstas no Código de Processo Civil. Então, são meios extrajudiciais de tentar uma composição com a intervenção de um terceiro imparcial. Então, senta-se à mesa o autuado, senta-se à mesa o Ministério Público, senta-se à mesa o governo que lavrou o auto de infração, e vamos dizer o seguinte: olha, o senhor praticou esse dano ambiental? Vamos tentar solucionar? O senhor se compromete a fazer a recuperação desse dano? Sim, eu me comprometo. Então, ele vai dizer, então o senhor vai ter 50% de desconto na multa e o restante da multa vai ser aplicado diretamente em projetos de recuperação ambiental. O senhor concorda? Concordo. A ideia do decreto 47772 é que, ao fazer esse acordo, o Poder Judiciário, que também trabalhou conosco, junto com o Ministério Público, junto com o CREA, né, e junto com a Secretaria de Meio Ambiente, colocaria o PJE, que é o sistema processual, dentro das câmaras de mediação e faria a homologação judicial desse acordo, de forma que o autuado sairia dessa mesa com a total segurança jurídica que de todos os problemas estariam encerrados e com a obrigação de reparar o meio ambiente. E isso seria homologado judicialmente. Quer dizer, o PJE, que é o sistema de controle processual, ele estaria sendo alimentado, né, por essas câmaras de mediação, gerando dados estatísticos de recuperação de danos, de comprovação se houve de fato ou não a recuperação do dano ambiental. Então, a proposta é uma proposta sofisticada, inovadora, e por isso essas dificuldades, né, em implementá-las. Mas nós estamos nessa batalha, né, doutor Edson? Vamos lutar para que isso aconteça. Deixa eu aproveitar o que a senhora acaba de nos dizer e deixa eu dar agora um problema real para o senhor, doutor Edson. Qual seria e qual é o melhor método de soluções agora para a questão Rio Grande do Sul, inclusive com a participação do cidadão?
Nós estamos assistindo um movimento, eu diria, revolucionário aqui no Brasil, dentro da ordem do direito processual, em linha com a necessidade de solução efetiva de conflitos. Então, o processo estruturante visa exatamente a que não se faça mais, como hoje, uma disputa entre autor e réu, simplesmente. Ou seja, por exemplo, o Ministério Público contra a Prefeitura de Porto Alegre porque não cuidou da infraestrutura necessária para evitar o extravasamento do Guaíba. Não dá mais para esse processo tradicional que não mostrou efetividade continuar assim. Nós precisamos de um processo diferente, para uma sociedade diferente, para uma sociedade carente de soluções urgentes. E essa é a proposta que está se fazendo por meio do chamado processo estruturante, em que na mesa senta o juiz que comanda o processo, senta o defensor público que defende a vítima, senta o Ministério Público que defende a sociedade, sentam técnicos, sentam organizações sindicais, sentam todos para buscar uma solução que dê estruturamento ou estruturação, melhor dizendo, a uma questão complexa demais. Dizendo quem é que vai fazer isto, quem vai fazer aquilo, quem paga isso, quem paga aquilo. O caso de Maceió, lá da Braskem, em que está se procurando também, com base num processo estruturante, resolver o problema daquela infinidade de pessoas que estão prejudicadas por aquele problema lá de Maceió, do desbarrancamento das minas. Esta forma de solucionar conflitos hoje na área ambiental já está sendo implementada a gosto ou é o que vocês estão lutando agora? É o que nós estamos lutando. Porque já há exemplos, não é? Há exemplos, porém, esse decreto 47772 mineiro, eu acho que é o primeiro diploma legal especificamente para a área ambiental que trate deste tema, embora ainda não esteja regulamentado. Fugindo já agora da última pergunta, o que é mito e o que é verdade nessas questões ambientais? Agora não falo mais de legislação, tá? Estou falando das questões ambientais em geral, para que a gente ajude o nosso povo a compreender também um pouco mais. O que é mito e o que é verdade nesse debate todo, doutor Edson, por favor? É verdade, Ronaldo, que talvez por conta de problemas como um excesso de contingente populacional, já somos mais de 8 bilhões de almas, né? Por falta de meios para cumprir um mandamento constitucional de que nós devemos deixar para as futuras gerações um ambiente pelo menos igual ao que recebemos. Então, é verdade que a crise existe. A crise não é invencionice de aquilo que se chama de ecoxiita. Não, a crise existe. E para saber que a crise existe, basta ter olhos para ver. Né, da qualidade de vida das cidades, né, habitações rudimentares em áreas de risco. Então, a crise existe. O que é mito, a meu ver, o que é mito é aquilo que se quer dizer que o apocalipse está acontecendo. Não, eu tenho fé, eu tenho esperança, tenho certeza que nós vamos ter a racionalidade suficiente para superar estas situações de crise. Mas eu não posso ficar aqui preso a um amedrontamento que este é irreal. Existe, a crise existe, mas nós temos condições, desde que cada um dê a sua parcela de contribuição, nós temos condições, com a graça de Deus, de resolver esse problema. Doutora Célia, o que a senhora pensa sobre isso? E as recentes tragédias que têm ocorrido, né, no mundo inteiro, passa a ser mito aqueles que não acreditam que é a ação do homem que está provocando o aquecimento global. E verdade é que nós precisamos do desenvolvimento sustentável, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam receber os seus salários para manter as suas famílias, mas nós precisamos do meio ambiente. E creio que é verdade que nós vamos conseguir alcançar esse objetivo.
Doutor Edson, última pergunta para o senhor agora também. É uma dessas perguntas para deixar o nosso povo mais consciente das coisas. No Brasil, a polarização política atrapalha o verdadeiro entendimento da crise ambiental, porque um governo trata de um jeito, outro de outro, um entende de um jeito, outro de outro. Isto atrapalha de fato? Atrapalha de fato. De fato. Eu não tenho dúvida em dizer que atrapalha de fato. Aliás, no governo anterior, eu acabei assinando uma carta, juntamente com 2 outros colegas, Paulo de Bessa Antunes, que é procurador da República aposentado do Rio de Janeiro, Paulo Afonso Leme Machado, que a doutora Célia conhece muito bem, logo no início do governo, fazendo como que uma contribuição cidadã. Presidente, tem coisas aí que precisam ser acertadas. Tivemos a hombridade de avisar que nós entendíamos que algumas coisas estavam fora de rumo. Vem o atual governo, e eu não quero ficar falando em termos de ideologia e tal, mas que também tem falhado na sua missão. Temos lá no Ministério do Meio Ambiente uma ambientalista muito conhecida, muito respeitada, tal, mas se você for verificar o que está acontecendo no país, está igual ou está pior. O que está ocorrendo na Amazônia, o que está ocorrendo no Cerrado, o que está ocorrendo com essa desgraça da dengue, que é um problema ambiental, porque é um problema de saneamento. O saneamento é meio ambiente. Então, quanto mais distante tiver essa polarização, melhor para o meio ambiente. Deixa o meio ambiente para quem sabe cuidar dele e quer cuidar com entusiasmo e com determinação. Lá no Rio Grande do Sul, você está vendo problema ideológico querendo imperar. Quem é que vai distribuir cesta? Meu Deus, pelo amor de Deus, para com isso. Fora da questão ambiental, a polarização política. Eu quero agradecer enormemente sua presença aqui conosco neste programa. Foi uma honra muito grande tê-lo aqui, ouvi-lo. Doutora Célia, suas palavras finais também sobre essas questões todas, o que a senhora quiser acrescentar agora nesses 2 primeiros blocos de programa. Tá, eu gostaria de uma palavra de agradecimento ao doutor Edson Milaré, não é, por participar dessa cruzada conosco, de ter dado uma contribuição tão importante para o Brasil, para os juristas, para a sociedade brasileira, com seu trabalho desenvolvido com tanta paixão, tanto afinco ao longo desses anos. E agora nós vamos precisar mais ainda do trabalho do Dr. Edson Milaré diante desses quadros e agradecer a Canção Nova, né? Que eu considero a minha família também. Sua casa. Que é a minha casa, que abriu as portas de uma maneira muito generosa quando eu quis fazer um programa sobre cidadania. E esse programa foi muito exitoso. Durante 5 anos, nós conversamos com as pessoas direito sobre deveres e direitos e sobre cidadania. E é isso que o Brasil precisa. As pessoas precisam robustecer a sua cidadania, que dessa forma o Brasil vai muito além do que ele é, porque o Brasil é grandioso e as pessoas são mais grandiosas que o Brasil. Não vamos deixar a política causar brigas, causar divergências, não. Nós somos cidadãos brasileiros e vamos conseguir vencer todos os obstáculos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns a vocês pelo trabalho, pelo seminário que realizaram. Agora, nos próximos blocos, vou receber outras 2 convidadas também, organizadoras deste seminário. Doutora Célia, muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho. Já, nossas convidadas serão a doutora Ana Carolina Nadalini, engenheira, e doutora Camila Linhares, advogada, professora. Já, no próximo bloco, continuando aqui sobre meio ambiente. Até já. Já estamos de volta aqui na Canção Nova para os outros blocos do nosso Além da Notícia da noite de hoje, que está tratando das questões ambientais, a busca de soluções para questões ambientais. Aliás, o tema do nosso programa de hoje é oriundo exatamente de um seminário ocorrido em Brasília no dia 6 de junho último. Novas perspectivas para soluções de conflitos ambientais, a visão de juristas e engenheiros. A propósito, agora, nesses últimos blocos do programa, nós vamos ter novos convidados, aliás, novas
nossas convidadas. Quero agradecer já aqui a doutora Ana Carolina Nadalini, engenheira civil e ambiental, perita judicial e professora. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite, por nos receber, e agradeço também ao convite da doutora Célia, e uma honra participar de um programa que vai tratar de umas questões que são muito importantes para o nosso dia a dia. E a gente fica feliz de receber vocês aqui. A senhora também é sócia da Valine Soluções Ambientais e coordenadora da Câmara Ambiental do IBAP São Paulo. Doutora Camila, seja bem-vinda também, Camila Linhares, advogada, professora, CEO da Universa Soluções de Conflitos, empresa especializada em mediações e diálogos. Bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar sentada nessa cadeira aqui na Canção Nova. Esperamos poder contribuir um pouquinho com esse bate-papo tão importante nesse momento atual. Como é que foi para vocês o nascimento da proposta de um seminário como este e o que agora ficou em vocês a partir da realização deste primeiro? Esse seminário, ele trouxe essa proposta de você se pensar em soluções que possam acelerar a solução desses conflitos, tanto da visão de quem foi autuado, ou seja, da empresa, mas da comunidade que sofreu com o dano que ocorreu e também com relação ao judiciário, que você infla o judiciário com muitos processos e não vê uma eficácia na recuperação do meio ambiente, que é o foco principal, né? A questão ambiental e a recuperação do meio ambiente. Veio ao encontro de um grande anseio, não é, Camila? Essa necessidade, ela vem de forma preliminar em darmos visibilidade a outras formas de resolver um problema para além do poder judiciário. E como que a gente trabalha essa visibilidade? Com informação. Essa visibilidade atrelada à informação é uma semente para um seminário e principalmente para a gente trabalhar a interdisciplinariedade, né? Trabalharmos mais de uma área de conhecimento. Quando a gente fala em problema, normalmente a gente pensa em quem é da área jurídica, mas quando a gente pensa em problema, a gente tem que pensar num contexto, em todos os atores envolvidos, quem pode somar para caminhar nessa solução. E na hora que a gente fala em visibilidade através de um seminário, a gente gera acessibilidade. Eu só uso outros caminhos para eu resolver conflito se eu conheço, correto? Se eu não conheço outros caminhos, eu vou sempre entrar na mesma portinha, que é a portinha do Poder Judiciário, e a Ana já trouxe aqui vários problemas que nós temos em entrar nessa porta. Não que essa porta do Judiciário não deva ser utilizada, mas nós temos que compreender que não é a única alternativa que nós temos para resolver conflitos no que nós falamos de reparação de dano ambiental e preservação de dano ambiental. Eu vi que vocês tiveram mais de 20 palestrantes, não foi? Sim. Se a nossa equipe puder, coloca aqui, por favor, na tela também, que a gente teve muitos convidados. Esses convidados, quando vocês pensaram neles, pensaram nos vários desmembramentos dessa área jurídico-ambiental, não foi? Foi. Exatamente. A gente quis trazer, como a Camila falou, essa interdisciplinaridade que ela é inerente a todas as questões ambientais. Ela trata de várias disciplinas. Então, quando a gente tem um dano ambiental, a gente vai tratar tanto da área econômica, da área social e da área ecológica. Eu até queria trazer uma questão muito interessante para quem está assistindo pensar no que é meio ambiente, né? Então a gente vem falando aí ao longo do programa da questão ambiental, o meio ambiente. O meio ambiente, a definição legal dele já diz que é todas as formas de vida. Então, nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente. Então, quando a gente fala em meio ambiente, nós também estamos incluídos. Nós também. Exatamente. Então, o meio ambiente somos nós. Então, quando a gente fala, o meio ambiente sofreu, nós sofremos, porque nós estamos inseridos dentro do meio ambiente. Isto é, nós humanos, atenção, nós humanos somos também. Exatamente. Nós humanos somos meio ambiente. Então, essa foi a grande questão da questão ambiental, é que houve esse distanciamento entre o ser humano e a natureza, né? Então, se tornaram coisas distintas. Então, para que a gente possa na teoria, trazer uma solução para essa questão ambiental, a gente tem que trazer de novo o ser humano integrado à natureza, ou seja, nós somos o meio ambiente. Então, esse seminário, na escolha desses nomes, a gente pensou em profissionais que atuem dentro dessa interdisciplinariedade e que tratam das questões ambientais e que tivessem, efetivamente participação prática na solução desses conflitos. Pessoas que atuam efetivamente não só na área acadêmica, mas na área prática,
né, no dia a dia da solução desses conflitos ambientais. É sempre bom ouvir um pouquinho de histórias. E vocês, por que se interessaram por essa área? Bom, eu posso dizer para você, Ronaldo, que há alguns anos eu vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Para quem conhece Itabira, né, peguei aqui o verso do meu conterrâneo Drummond, é o berço da Vale. Então, eu posso te dizer a minha memória de infância. Hoje eu moro na capital, mas minha memória de infância, eu abria a janela do meu quarto, eu via picos de minério de ferro. Ao longo da minha infância, esses picos foram se tornando buracos. E eu via da janela do meu quarto, do carro do meu pai, que o minério não precisava de ter pintura que brilhava, porque o minério passava. Tinha, por outro lado, a questão positiva da economia que movimentava a cidade, que tinha bons salários para uma classe operária, mas, em compensação, a degradação ambiental ela era nítida aos olhos. E eu tinha muito desejo, né, aquela ânsia da juventude, falei assim, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso contribuir? Em nenhum momento eu era contra a expansão, né, da questão das indústrias, da exploração mineral, mas como nós trazermos um equilíbrio, se é que é possível nisso? Isso na minha ignorância de infância. Até que eu optei por fazer a faculdade de Direito, tive que ir para outro município, porque na minha cidade não tinha, e mantive essa ideia, tanto é que quando a gente forma no Direito, você tinha lá o trabalho de conclusão de curso, a monografia. E nesse momento, nós estamos falando do ano de 2004, nós estávamos no cenário ambiental que estava inserindo os TACs, termos de ajustamento de conduta, que é um termo de acordo, não vou entrar aqui em aula jurídica, né, se é eficaz, eficiente ou não, e eu defendi sobre efetividade em relação aos acordos no cenário ambiental. Detalhe, nós estamos hoje em 2024, eu estou falando de uma visão que eu tinha lá em 2004. Você já tinha um conflito ali na sua infância para a adolescência, para a juventude, vendo, meu Deus, eu não quero ser contra, mas era tão bonito como era. É esse conflito hoje também, não é? O progresso, o desenvolvimento, a economia, a geração de emprego, essas todas as coisas como todas. Que a nossa história pessoal conflita e automaticamente a gente nos impulsiona, né? Ou a gente fica numa zona de conforto ou nos impulsiona. Menos mal que no meu caso me deu motivação. Sim. 20 anos após, os conflitos continuam os mesmos. E você, Ana? Como a minha formação inicial é engenharia civil, então eu digo que na faculdade eu só vi a questão ambiental tratar de aterro sanitário. Foi o mais próximo que eu cheguei ao meio ambiente. Então o meio ambiente ele veio meio que de maneira inesperada. Na verdade foi meu pai, que era engenheiro também, e eu queria fazer uma especialização após a minha graduação. E aí ele falou, filha, por que você não estuda a questão engenharia ambiental, área ambiental? Nem existia ainda a graduação em engenharia ambiental. Porque eu acho que é uma área que vai crescer. E aí eu fui dar uma olhada, falei, pai, acho que você tem razão, acho que eu vou fazer. Então, hoje eu agradeço muito ao meu pai por ter me incentivado nessa área, que ele foi o maior incentivador, ele viu lá a visão dele lá, mais de 20 e poucos, quase 30 anos atrás, que era uma área que era importante. E aí eu percebi, eu falei, nossa, eu como engenheira civil, a gente trabalha muito na questão ambiental, a gente faz alterações no meio ambiente como engenheiro, né? E os engenheiros não tinham e ainda existe uma certa dificuldade de entender que o meio ambiente está em tudo. Então a engenharia também civil, ela não é ambiental, mas ela trata do meio ambiente no seu dia a dia. Então, quando a gente começa a tratar das questões ambientais, a gente se apaixona, na verdade. Então, esse primeiro contato, eu só fui aumentando o meu interesse na área ambiental e hoje a minha pesquisa sempre é na questão da valoração ambiental, ou seja, como o doutor Edson trouxe aí no primeiro, quanto que é a indenização para essas vítimas, né? Qual é o valor da reparação desse dano? A gente tem muita dificuldade, a gente não tem valor de mercado desses bens, né? Por exemplo, um imóvel, eu sei quanto vale um imóvel, mas quanto vale eu destruir um rio? Quanto vale eu destruir uma floresta? Quanto vale a inundação no Rio Grande do Sul, sob o ponto de vista
econômico, social e ecológico, porque o meio ambiente não é só a questão ambiental. Então, são essas questões que sempre me moveram muito. Isso tem que ter valor, a natureza tem que ter valor. Por quê? Porque eu sempre digo que natureza valorizada é natureza preservada. Porque quando eu digo que algo não tem valor, por que eu irei preservá-la? Existe um valor sim, não é o valor de mercado. Eu não tenho anunciado, né, quanto vale uma cachoeira ou quanto vale uma floresta. Mas qual é o real valor? Vocês atuam exatamente na área da busca de soluções com novos métodos para os conflitos, mas atuam também na prevenção desses mesmos. É isso? Eu posso afirmar para você, quando a gente utiliza os meios adequados de solução de conflitos, que traduzindo outros caminhos para além do poder judiciário, nós temos uma família. O que seria a família? Eu tenho a família da mediação, que é um método da mediação, que já foi citado pela doutora Célia. Nós temos a negociação, que é um outro instrumento. Eu tenho a arbitragem, as práticas restaurativas, os dispute boards. Então, eu tenho várias portinhas para que eu possa entrar para além do poder judiciário. E algumas dessas portinhas são preventivas. As práticas restaurativas utilizadas no contexto ambiental é quando, antes de nós termos um problema, nós sentamos e escutamos a comunidade. Escutando aqui a doutora Ana, no momento que ela traz que o contexto ambiental não é só um fator, a gente tem o ecológico, o social, o ambiental. Quando nós vamos pensar numa exploração na área de mineração em um determinado município, várias famílias ali serão atingidas, várias comunidades, além da própria questão material do ambiente, o rio, que eventualmente vai sofrer alguma consequência. Então, esse diálogo, ele pode ser feito preventivamente. Porque quando nós falamos em mediação, nós estamos falando em solução o quê? Solução através de um diálogo. Quando nós falamos em negociação, solução através de um diálogo. E esse diálogo, ele pode sim prevenir como remediar. O mundo ideal seria que a gente conseguisse trabalhar na prevenção. Mas não é possível. Então, nós utilizamos os dois caminhos. A engenharia ambiental, ela enfrenta muitos desafios, né? Muitos desafios, muitos. Porque você sempre esbarra na questão econômica, né? Então, quando você vai fazer um empreendimento, a especulação imobiliária sempre fala mais alto do que a questão ambiental, a questão social. E essa é a questão toda das normas que foram faladas, né? Mais de 28 mil documentos, normas, leis, decretos. E você se perde nesse meio e você tem o poder econômico que dita mais alto as regras. Então, e a engenharia, ela vem para também trazer soluções tecnológicas, né? Tanto de solução da questão ambiental e como de repensar o meio ambiente em si, né? Como que nós podemos... A gente precisa ter o desenvolvimento, né? Como a Camila falou, a gente precisa ter o desenvolvimento econômico, mas a gente precisa lembrar que a gente depende, nosso desenvolvimento econômico, ele depende da natureza. Hoje, nós só conhecemos a vida como ela é, hoje a nossa qualidade de vida que a gente tem no nosso planeta é porque nós temos a natureza prestando serviços para nós, o ar que nós respiramos, a regulação do clima, água, alimentos, tudo isso vem da natureza. Então, essa é a qualidade de vida que nós conhecemos. Quando nós mexemos nesses elementos da natureza que estão todos interligados e os desastres que a gente tem presenciado são fruto dessa alteração do ser humano na Terra, então você tem uma alteração da qualidade de vida. Então você vai ter uma piora da qualidade do ar, uma problemática das temperaturas, os eventos extremos que a gente chama altas temperaturas, temperaturas congelantes, que têm ocorrido com maior frequência, que é um dado um dado científico que mostra que esses eventos vêm ocorrendo com maior frequência. Então, a gente tem que entender que sim, precisamos do desenvolvimento, mas sim precisamos integrar a natureza a esse desenvolvimento, porque dela depende a nossa qualidade de vida como nós a conhecemos. Camila, agora vem aqui uma outra pergunta também. Que desafio é lidar, ou qual é o tamanho do desafio na hora do diálogo com o poder econômico, com aquela grande empresa, para que ela entenda também a linguagem ambiental, o benefício ambiental ou o dano ambiental, isto preventivamente. E depois de um dano,
Que tipo de desafio é esse de dialogar com aquele grande poderio econômico? É só desafio, né, Ronaldo? Porque quando nós estamos em uma solução que nós dizemos dialógica, independentemente de ser mediação, conciliação ou negociação, nós precisamos de atender o interesse das partes. É o que está porque não é uma situação do perde-ganha, não é uma decisão, que dentro de uma decisão do Poder Judiciário, através de uma sentença, a gente está acostumado, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Nem que seja ali parcialmente, mas um terceiro vai decidir. O primeiro desafio, tanto na área de prevenção quanto na área de reparação, é que quem vai construir a consequência dessa decisão são as partes envolvidas. E o próprio poder econômico está sentado na mesa. Então você não vai ser ninguém, um outro, um terceiro, que vai determinar o que tem que ser feito. Você tem a facilidade e a autonomia de participar dessa co-construção, mas essa autonomia, ela consequentemente tem que atender à necessidade de todos. E daí eu vou ter, na hora que eu digo todos, poder público, poder econômico, a comunidade, são vários atores com interesses distintos e que na hora que chega num diálogo a gente adota o que nós chamamos nos métodos adequados da política do ganha-ganha. Não é meu interesse que tem que prevalecer para além do seu, ou vice-versa. Como que nós chegamos a um consenso? Haja desafio. E qual é o nível de satisfação quando isso acontece? Quando você chega a um consenso, qual é o nível de satisfação? Como é que você percebe? O primeiro ponto, o primeiro nível de satisfação é quando todos já aceitam sentar na mesa, não, na cadeira, né? Quando todos aceitam assentar, porque Sim. Se nós estamos falando de um método consensual, muitas vezes as partes não são intimadas, que no Poder Judiciário a gente tem o status que você é intimado a comparecer. No método consensual, você é convidado. Então, o fato de você estar sentado aí, eu aqui, a Ana, porque já é uma vitória. Já é, pelo menos, nós estamos parte do pressuposto, se estivermos de boa fé, a boa-fé é um princípio da mediação, que nós estamos, pelo menos, querendo escutar. O escutar é diferente de ouvir. O ouvir vai ficar o blá, blá, blá. O escutar, realmente, eu vou estar atenta à necessidade do outro. Quando nós vamos caminhando para essa construção, dificilmente é numa sentada só, tá, Ronaldo? São vários encontros. E o que prevalece em relação a isso em nível de satisfação? Primeiro, você verifica o tempo. Anos e anos que nós demoraríamos para ter uma decisão via Poder Judiciário, a gente tem essa decisão com maior celeridade. A autonomia das partes envolvidas, a parte participando dessa construção. E nós chegamos ao ponto, é a participação social como um todo, de todos os agentes, que realmente leva uma resposta. Então a gente chega ao benefício que a co-construção resolve o problema. A solução de problema, ela não precisa de necessariamente vir por um único órgão. Nós podemos co-construir. Vamos seguindo aqui. Eu tenho agora uma outra pergunta, essa aqui é para a Ana. Ana, eu conheço alguns engenheiros. E eu já ouvi de engenheiros que não é nada boa a experiência de sentar com o lado jurídico, com as normas técnicas, de enfrentar as exigências técnicas para determinado projeto. Como é que é esse diálogo? Legislação, jurídico e engenharia ambiental. Sim, a engenharia em si, ela trata mais até das normas técnicas, né? Ou seja, vamos supor a engenharia civil. Eu vou construir. Então, para construir um edifício, eu tenho as normas editadas, né, por um órgão certificado, no caso do Brasil, a BNT, que ela trata, ela traz todas essas normas técnicas. O engenheiro está acostumado a tratar, né, a lidar com essas normas. Porém, quando a gente fala na engenharia ambiental ou nas questões ambientais, a gente tem um outro fator que, além dessas normas, eu tenho que conhecer a legislação. E o engenheiro não é da nossa área conhecer a legislação ou entender ou argumentar. Mas na área ambiental é essencial. Porque para que eu possa, por exemplo, definir uma área de preservação ambiental, ela está definida na legislação o que é. Então, eu tenho que conhecer o que está na legislação e eu também tenho que conhecer em campo como é essa área. Então, existe uma conexão muito grande,
na questão das normas e da legislação ambiental. E o engenheiro, ele precisa ter conhecimento, mas a gente não tem o conhecimento aprofundado. É por isso que as parcerias que a gente fala com os advogados são essenciais nas questões ambientais, porque o advogado, ele traz essa visão da legislação e o engenheiro traz essa visão técnica, das normas técnicas, traz a visão do campo. E quando você junta essas duas visões, aí você tem uma visão completa do problema, né, que você está lidando e da solução desse problema. Então, por isso é essencial essa conversa. Não pode ter essa visão xiita, né, essa visão mesmo dos engenheiros ou da questão ambiental. Por quê? Porque a gente precisa, todo mundo quer comer, né? Sim. Todo mundo quer se alimentar. Para eu me alimentar, eu tenho que ter plantação, eu tenho que ter boi, eu tenho que ter vaca, eu tenho que ter pastagem. Então, eu tenho que ter essas áreas. Essas áreas, elas eram áreas preservadas, né? Então, a gente tem que ter uma solução. Essa é o grande desafio desse desenvolvimento. Ou seja, eu tenho que ter áreas para pastagem, áreas para cultivo, mas eu também tenho que ter áreas de preservação, porque se eu não tiver áreas de preservação, eu não tenho qualidade mais nessas áreas de pastagem. Por exemplo, tem um problema de água, é isso que a gente tem. Por isso que hoje a legislação, a gente tem algumas ferramentas que os engenheiros também utilizam, que são a questão do pagamento por serviços ambientais. Então, onde você proporciona aos produtores rurais, aos proprietários dessas áreas, que mantenham as suas áreas preservadas, porque também é um benefício para todos. Você tentar chegar num comum acordo, né, entre o desenvolvimento e a preservação. Exatamente. Vamos para o intervalo, tem mais um bloco ainda. Eu vou com você também para esse intervalo. Já já a gente volta seguindo aqui a nossa conversa, destacando também o pioneirismo desse seminário que aconteceu aqui em Brasília, essa preocupação de técnicos com a questão ambiental. Voltamos já. O interesse pelo meio ambiente, pelas questões ambientais. Também o nosso desejo de entender exatamente esse debate sobre questões ambientais na sociedade. E vamos seguir aqui agora, no último bloco do nosso programa. Quero aproveitar o tempo também de vocês aqui conosco. No seminário que vocês realizaram recentemente aqui em Brasília, falaram sobre os métodos novos de lidar com esses conflitos envolvendo o meio ambiente. Os políticos, eles têm consciência do que vocês estão fazendo? Eles escutam vocês? Fiquem à vontade, quem quiser falar. Bom, a primeira. Quando falamos políticos, há pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas. Há políticos que escutam. Eles buscam vocês, os técnicos, para ouvirem? Há políticos que não só escutam, como inclusive são responsáveis por legislações que auxiliam a difusão e aplicação desses métodos. Hoje não mais, né, mas o nosso ministro do TCU, Antônio Anastasia, ele foi responsável pela legislação mineira de utilização da administração pública em relação aos meios adequados de solução de conflitos. Antes mesmo de nós termos uma lei federal, nós tínhamos uma iniciativa mineira para o fomento da utilização desses outros métodos, esses outros caminhos que a administração pública pudesse utilizar. Por que eu citei o nome do querido ministro? Porque é um político que sim, das mãos procura. Mas são todos que têm esse olhar por esses caminhos? Não. Há políticos, há pessoas que preferem o caminho tradicional do Poder Judiciário, porque aquela morosidade vai ser interessante, aquela falta de diálogo vai ser benéfica, o tempo do discorrer do processo, a falta de autonomia, de empoderamento das pessoas vai ser positivo. Então, o meu interesse é resolver, sim, eu busco os meios adequados de solução. Eu diria assim, os técnicos hoje, como eu acho que a gente pode buscar, né, essas soluções, e para que os políticos possam nos ouvir, eu acredito muito nas instituições de classe, né? Então, nós temos o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e temos também que atua em muita parceria com o instituto, da qual atualmente sou diretora de eventos e que foi um dos responsáveis pela confecção desse seminário, que é o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, e a gente trata muito diretamente como entidade junto aos políticos, né, para que haja revisão dessas normas, né, haja revisão da legislação naquilo que concerne, né, as perícias de engenharia. Então, acho que
nós temos como técnicos e como sociedade, nossa atuação vem, né, através do conjunto, né, ou seja, através dessas instituições de classe que juntos somos mais fortes, né? Ronaldo, só um pequeno adendo, se me permite. Existem municípios no Brasil que já estão com uma visão um pouco avançada e estão aceitando a implementação de núcleos preventivos de solução de conflitos. Não só no contexto ambiental, mas no contexto de conflitos. Então, esses municípios implementam núcleos que são custeados pelo próprio município através de parceria público-privada e auxilia preventivamente na solução de demandas que acontecem. É um avanço, é algo assim para além, é um pensamento muito além, mas que já está ocorrendo no Brasil. E a eficácia desse novo método já é perceptível por vocês, pela sociedade, é perceptível pelos políticos, que é importante também que eles percebam isto, pelas entidades. Eu digo esses novos métodos de solução de conflitos que vocês estão já lutando, implementando. A gente vê, acho que a Camila pode até falar melhor, mas a gente vê essa eficácia desses métodos nas soluções de conflitos, né, e, por exemplo, em outros conflitos, não ainda na questão ambiental, né, mas em... área da construção, por exemplo, área da construção, que a gente tem muitas obras, né, empreendimentos, então a gente tem aqueles problemas que a gente chama de desequilíbrios econômicos, financeiros nos contratos de licitação, que são tratados muito nessas câmaras de mediação e arbitragem e que desafogam o judiciário e você consegue uma solução muito mais célere e rápida dessa solução desses conflitos. E a questão ambiental, ela vai entrar nessa esteira, né? Essas questões ambientais, essa é a luta da doutora Camila, da doutora Célia, né? De você conseguir implementar essas câmaras de mediação para as questões ambientais. Quando você viu, por exemplo, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, dentro de você, como é que já funcionou, vislumbrou a solução de tudo isso? Se há um problema, é sinal que há uma solução. Não necessariamente uma solução da complexidade de todos os problemas, mas há caminho, né? Tem gente que imagina o problema, pensa que é coisa ruim. Na hora que eu vejo problema, eu penso em como que a gente pode caminhar. E imediatamente, quando eu vi a questão do Rio Grande do Sul, inclusive eu fui até convidada para poder tecer alguns comentários em relação a uma entrevista, o primeiro ponto que eu falei foi, nós temos que partir do que é simples, diálogo. Existe a culpabilidade, existe a responsabilidade, eventualmente, em outra questão, mas quando a gente pensa em solução consensual, eu não estou buscando quem está certo, quem está errado, eu estou buscando em resolver. Viu a diferença da modalidade? Não quer dizer que não vai, que eventualmente, que não vai haver no momento adequado, que não vai ocorrer a responsabilidade criminal ou civil, seja lá qual for. Mas no primeiro momento, não vem ao caso quem está certo ou quem está errado, o julgamento, o apontar o dedo. Existe o problema? Vamos resolver? Vamos para o diálogo. Tem gente sofrendo agora com o problema, sofrendo as consequências, os danos neste momento. Vamos procurar resolver logo isso aqui, não é? Priorizar logo isso aqui. Esse é o cenário. Muito bem. Esse cenário e essa proposta de vocês hoje tem que adesão em nível de Brasil entre vocês que são técnicos e que tratam com essas questões? Eu poderia responder de duas formas. Em relação à aplicação dos meios adequados de solução de conflitos para resolver problema, a adesão é crescente. A parte legislativa, ela alterou muito, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, houve uma evolução, então não é moda. Veio para ficar e não é possível mais que a gente utilize somente o judiciário como forma de resolução de conflitos. E não só em termos de legislação, é questão cultural. Nós estamos falando de cultura. Além de nós termos legislação, eu preciso de ter pessoas que conheçam a credibilidade do Instituto. Em outras áreas, para além do ambiental, nós estamos sim nesse momento de utilização, até no contexto, tirando de grandes conflitos familiares. Acredito que nós temos um público aqui, que a gente tem nossos problemas, a gente não precisa de recorrer ao Poder Judiciário para resolver briga de família. A gente tem outros caminhos. Então já está, por que eu estou citando esse exemplo? Porque já está dentro da nossa sociedade essa visão também. Transformação cultural, um passo de formiguinha. Questão ambiental, vamos chegar lá. Estamos caminhando, não podemos desistir,
considerando interesses antagônicos de vários atores, dos players que estão no mercado ambiental, mas nós vamos sim ter como forma prioritária a solução consensual. O cidadão comum pode contribuir com esta luta de vocês hoje? Ah, com certeza. Eu acho que trazer a consciência ambiental já é o primeiro passo como cidadão. Você entender aquilo que eu falei, eu faço parte do meio ambiente. Então, eu também, se existe um problema, eu faço parte desse problema. Esse problema não está separado, né? Então, às vezes a gente vê, né, a questão do Rio Grande do Sul, ela aconteceu lá separada, eu estou aqui em Brasília, né, eu estou em São Paulo, não tem a ver com isso. Mas a gente vê que toda aquela questão vai afetar a vida de todo mundo no país, né? Tem tudo interligado. Mas o que eu vejo também é uma certa esperança, porque a gente vê com essa questão do Rio Grande do Sul como as pessoas se mobilizaram, né? Então você teve engenheiros, né? A gente teve do próprio IBAP, engenheiros que se disponibilizaram a fazer vistorias, a identificar, né, a questão das moradias, teve dentro do CREA também. Então toda a sociedade se mobilizou, né, em todas as áreas para ajudar, né, para não apontar o dedo, como a Camila falou, mas para você encontrar uma solução que as pessoas estão sofrendo, né? É um problema real. Então, a sociedade, ela tem esse poder. Nós, seres humanos, temos esse poder de nos ajudar, de entender, de ter a empatia. E eu acho que como a gente pode contribuir é justamente isso, entender que nós somos parte do problema e parte da solução, né? A solução vai vir de nós. Então, nós temos que ter essa consciência ambiental e fazer a nossa parte. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, mas um exemplo bem simples, eu vou jogar lixo aqui nesse rio, né? Vou descartar um sofá velho. Mas só sou eu. Não, se você pensar em quase 8 bilhões de habitantes no planeta, 8 bilhões de habitantes fazendo tendo essa atitude de jogar alguma coisa, você imagina, a cena que está aí agora. É essa cena que nós temos. Mas se eu fizer a minha parte, e cada um fizer a sua parte, a gente vai ter 8 bilhões de habitantes que deixam de, por exemplo, jogar lixo, deixam de desperdiçar água, e aí sim nós teremos um impacto maior nessas soluções ambientais. Quero pedir uma visão de vocês sobre a questão ambiental no mundo, sobre as tragédias ambientais no mundo. Como é que vocês, quando ouvem falar de uma enchente, quando ouvem falar de uma queimada em outras partes do mundo, a gente viu agora recentemente países que sofreram com o mesmo que o Rio Grande do Sul está sofrendo, não é? A gente teve a Índia agora com altíssimas temperaturas de 50 graus Celsius. Altíssimas temperaturas. A Alemanha também. Ciclones que acontecem em tantas partes. Tudo isso aí, como é que vocês analisam esses acontecimentos? A gente tem dados científicos, a gente tem diversos institutos de pesquisas que mostram que houve uma aceleração desses eventos extremos, que a gente chama eventos extremos, que são esses ciclones, esses aumentos repentinos de temperatura, quedas repentinas de temperatura, e isso é um ciclo natural da Terra. Só que nesse último século, o homem, devido à alteração, principalmente que a gente chama alteração do uso do solo, ou seja, eu tinha áreas naturais que estão sendo incorporadas às áreas urbanas, então a gente tem expansão urbana. A gente tem um dado de que 1 milhão de pessoas toda semana migram para a área urbana no mundo inteiro. Então, quando você migra para a área urbana ela avança para as áreas naturais. Então, a gente tem essa alteração e que tem provocado uma frequência maior desses eventos extremos. Isto é, o ciclo natural da Terra está sendo acelerado. E é acelerado, exatamente. A passos largos. Ele está sendo acelerado. Algo que iria acontecer a cada 50, 100 anos, tem acontecido a cada 5 anos, todo ano. Então, essa é a questão, e isso são dados científicos que a gente tem. O doutor Edson, a doutora Célia, que ainda nos acompanha aqui, vocês duas aqui, vocês são uma boa notícia para a gente, uma esperança. Obrigada. Sim, Obrigada. Porque essa questão ambiental, ela é envolvida e ela é abraçada por grupos diversos, pensamentos diversos, mas aqui a gente viu um foco bem técnico e com uma intenção de entrar nas questões, resolvê-las da melhor forma possível e de, inclusive, influenciar a sociedade, influenciar a classe política, que precisa ser influenciada por essa visão também. Não é? Sim, obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado por esse seminário que realizaram, que ele continue assim formando consciências e trabalhando mais e mais, assim,
por baixo para se chegar lá em cima, não é? Trazer mais frutos. Mais frutos. Sim. Parabéns e obrigado. Eu Nós que agradeço. agradecemos. Eu agradeço mesmo. E você que esteve conosco também, gratidão por estar conosco até agora. Esse programa já pode ser revisto a partir deste instante no Canção Nova Play. Entre lá que você assiste também. Grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser, no novo Além da Notícia.